Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre mercado de trabalho. Olha, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre mercado de trabalho para os jovens. Como é que anda o mercado de trabalho? A nossa galera, a juventude, está conseguindo achar facilmente emprego. Hoje nós temos aí algumas facilidades, que é o estágio, né, que ajuda o jovem na profissão da qual ele está se formando ou quer se formar. E também tem o jovem aprendiz também. Hoje em dia, o governo dá essa força aí para o jovem aprender e saber para onde ele quer ir. Claro que a gente vai falar com mais propriedade aqui no nosso Tribuna do Jovem. Nosso Tribuna do Jovem de hoje, exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre o mercado de trabalho para jovens. A gente vai trazer um especialista que vai falar mais sobre dados e números e vai deixar a gente mais a par disso e também esclarecer as dúvidas aí da nossa galerinha da juventude, você que é pai, você que é mãe, vovó, que tem ali o jovenzinho dentro de casa, tá coçando a cabeça, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe no que tem vocação, no que tem talento, queria fazer uma coisa, de repente a família não está concordando muito. Vamos debater isso e que isso esclareça também as dúvidas aí dentro da sua casa. Nós vamos chamar ele que é gerente de recursos humanos da Companhia de Estágios, Rafael Pinheiro, por gentileza. Pode entrar aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Rafael? Prazer em conhecê-lo. Pode se aceitar, por gentileza. Rafael, vamos falar um pouquinho, dar essa pincelada, essa introdução sobre o assunto. Hoje em dia, o mercado de trabalho para os jovens aqui no Brasil está facilitado? Dá para achar aí um caminho que possa levá-los até o que eles queiram fazer? Ou está apertada a coisa? Bacana, excelente pergunta. O mercado para o jovem, mercado de estágio para o jovem hoje no Brasil, ele está favorável. Apesar da crise, o mercado de estágio ele vem mantendo uma certa estabilidade. As empresas, atualmente, né, elas então mantêm a contratação dos jovens estagiários, porque o estagiário, ele é um potencial, né, muito grande. As empresas têm enxergado isso. O jovem, ele é criativo, ele é antenado, altamente tecnológico, né, muito mais do que nós aí. Então, as empresas, elas estão realmente focadas aí na contratação dos jovens. Claro que elas estão bastante seletivas também em relação à contratação desses jovens, porque apesar da crise, as empresas, elas estão pensando aí num futuro, ou seja, daqui a 1 ano, 2 anos, mais ou menos, a gente espera que essa crise ela termina e os jovens qualificados sejam aí efetivados, então por isso que elas estão sendo mais seletivas com relação a isso. Muito bom, coisa boa. Bom, Rafael, e eu te pergunto agora, eu estava dando uma olhadinha em uma pesquisa que eu fiz, são mais de 120 mil vagas atualmente que são abertas, principalmente nesse ano de 2017. Para um candidato, ainda assim está ficando muito complicado de conseguir essa vaga, são muitos concorrentes, às vezes no meio da comunicação, seja no meio da comunicação, seja no meio da engenharia, vários meios que eu vejo, o pessoal fala, poxa, encontrei várias vagas, e aí, foi selecionado? Não. Entendeu? Como é que ele faz? Como é que esse candidato faz para se destacar em meio a tanta concorrência? Ótimo. E realmente a concorrência ela está bastante acirrada. E o jovem é importante que ele faça uma pesquisa das empresas que ele efetivamente tem um interesse em estagiar, digo, questões de segmento. Vou dar alguns exemplos. O candidato que está procurando uma vaga de estágio, ele tem mais interesse nas empresas do segmento químico, do segmento farmacêutico, do segmento tecnológico. Então é importante que ele faça esse ranqueamento das empresas que ele tem mais interesse, que ele faça uma pesquisa dessas empresas, verifique se essa empresa ela realmente tem compatibilidade com seus valores, com seus princípios, e a partir daí ele procura então fazer a inscrição para essas vagas, buscando meios alternativos, né, como a própria companhia de estágios, que oferece toda a assessoria para o jovem nesse sentido. Muito bacana. Rafael, aqui na plateia, o David tem uma pergunta, por favor, David. Eu estou fazendo um curso. Qual o momento certo assim de eu fazer um estágio? No meio, no começo ou no final? Bom, vai depender muito do curso que você está fazendo, tá? Mas normalmente as empresas elas contratam um estagiário para ficar 2 anos fazendo estágio. Então, normalmente no penúltimo ano do curso. Esse é o momento ideal para você procurar um estágio.
Deixa eu fazer até entrando na questão dele, para ser efetivado, que eu acho que é a questão de todo estagiário, né? Que passa ali, está acabando o tempo, minhas irmãs já passaram por isso também. E qual dica que você dá para que esse estagiário, talvez ele possa ser efetivado? Porque às vezes tem empresas que só vivem de estagiários, né? Sai um, entra o outro, por ser mais barato. Que dica que você dá? As empresas efetivamente elas buscam os estagiários pensando na sua formação de quadro. Esse é o total objetivo e o principal motivo do qual as empresas contratam os estagiários. É claro que a efetivação ela depende de uma série de fatores e um desses fatores é o desempenho do próprio estagiário. Então é muito importante desempenhar as suas tarefas com bastante responsabilidade. Não é porque é estagiário que, e ainda mais nessa época que o estagiário não está sendo mais tratado como em outras épocas. Na minha, por exemplo, o estagiário atualmente ele participa de projetos, ele é envolvido em uma série de questões importantes dentro da empresa. Ele acaba sendo responsável por resultados. Então, o estagiário que busca uma efetivação, é importante que ele tenha essa responsabilidade no cumprimento das suas tarefas, que por ser estagiário, ele efetivamente ele responde pela empresa, então é importante ele estar atento a esses detalhes. E claro, né, manter aí uma relação de networking com os seus colegas de trabalho, com seus pares, né, ou seja, as outras áreas com as quais ele se relaciona. Perfeito. E para quem está em casa, gente, antes que eu esqueça, muito obrigada a todos que estão mandando os desafios lá. Pode mandar mais desafio para mim, para o Elvis e para o Gabriel aqui. E não esquece, se tiver pergunta sobre o assunto emprego, desemprego, estágios, manda pra gente lá no Facebook, Movimento Jovem Oficial, super facinho, é só você entrar, pode mandar por inbox ou também pode comentar lá no post que a gente já fez. Rafael, eu te pergunto, eu conheço muitos estagiários que às vezes têm a dúvida sobre o que eu devo fazer no meu trabalho, até que ponto eu posso aceitar o meu chefe mandar em mim, porque às vezes o pessoal sempre tem aquela mania de falar, né? Nossa, o relatório tá ruim, culpa de quem? Do estagiário, sabe? Tudo culpa do estagiário. E o estagiário, ele pode aceitar a carga de trabalho até que ponto? Muito bem, o jovem hoje ele tem a lei de estágio que o protege em relação a essas questões e então é muito importante que ele também conheça os limites que a empresa ela tem com relação ao jovem como estagiário. O estagiário hoje, a gente sabe que é muito difícil você conciliar estudo com trabalho. Portanto, a lei ela foi realmente muito feliz em diminuir a carga horária do estagiário, colocando uma carga horária máxima de 6 horas dia e 30 horas por semana, para que esse estagiário ele consiga também, além de desempenhar boas atividades durante seu estágio, conciliar as suas tarefas com a universidade. Então, o estagiário ele tem essa proteção da lei e as empresas elas têm obedecido fielmente o que a lei tem determinado. Carga horária de 6 horas, né? A gente sabe que os gestores, né, os supervisores dos estagiários, em alguns momentos eles podem até pressionar para ficar até um pouquinho a mais, né? Não é o adequado, então o estagiário ele pode inclusive mencionar que conforme a legislação permite, ele faz o estágio dentro do período de 6 horas, aquilo que foi combinado, existe um contrato para isso. E ele tem total liberdade para poder conversar com o gestor de uma forma bastante tranquila e demonstrando a esse gestor que é importante que ele também se dedique aos estudos, porque se ele não estiver bem nos estudos, ele não consegue manter o estágio. Tá? É isso aí. Olha, nós estamos com a nossa repórter Jéssica Nunes, ela está com a Beatriz Leal. Cadê você, Jéssica? Tá por aí, não? Tô aqui, Gabriel. Aí. Me achou? Achei. Você tá com a Beatriz aí? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre emprego, desemprego. Com qual informação você está pra gente aí? Bom, infelizmente o Brasil está num cenário bem complicado, mais de 12 milhões de desempregados, entre eles
Esses estudantes também estão tentando um estágio, mas estão sentindo na pele a dificuldade de consegui-lo. Esse, por exemplo, é o caso da Bia, né, Bia? Tá difícil de encontrar, na verdade, um estágio. Faz quanto tempo que você está procurando um? Muito boa tarde. Boa tarde. Então, faz em média aí 1 ano e meio. Acho que desde o 2º ano da faculdade eu estou procurando, mas está bem complicado o cenário que a gente está vivendo hoje. E você já se inscreveu em vários programas de estágio? Vários programas, NUB, CIE, diversos programas, mas além desse tempo difícil, a concorrência, a experiência, tudo conta, né? Bem complicado. Mas você já chegou a participar de algum processo seletivo, alguma entrevista? Já cheguei à 2ª fase, tudo, mas muitos concorrentes, eles pedem muito conhecimento prévio, então, bem complicado. E olha que eu já tentei fazer vários cursos, tem alguns cursos extras, né, mas tá bem complicado. Sabe o que é complicado da gente entender, galera do Movimento Jovem? Olhando o currículo dela, a gente percebe que ela tem um inglês fluente, ela já fez vários cursos extracurriculares, como mesmo falou, já fez ciências políticas na USP, entre outros, né? E por que você acha dessa dificuldade enorme de conseguir um estágio? É que a gente não consegue entender. Olha, eu acho também o cenário econômico, político que a gente está vivendo também é bem complicado, né? É um tempo difícil para todo mundo, né? Acho que o número de desempregados é enorme, então acho que tudo conta um pouquinho, né? Perfeito. E para encerrar, compartilha com a gente, qual seria o seu maior sonho profissional? São tantos, mas meu sonho é trabalhar mesmo na minha área, né? Na área de rádio e TV, a área que eu escolhi, e eu não vou desistir, né? Continuar avante, estudando, trabalhando até chegar lá. Com certeza, oportunidades virão, viu? Com certeza. Voltamos ao estúdio. Gabriel. Isso aí, obrigado, Jéssica. César, num caso como esse, por exemplo, a Beatriz está há tanto tempo procurando algo na área dela, como a própria Jéssica disse, o currículo dela é bom, é legal, mas existe uma explicação para essa demora? O tal da gente te liga, né, e essa ligação nunca acontecer, existe uma explicação para isso ou não? Existe sim. O cenário realmente, para alguns setores, ele ainda não é tão favorável, né? Ou seja, os estudantes, eles precisam ter uma certa paciência, uma certa flexibilidade, porque o mercado esse ano ele está voltando ao seu cenário normal de uma forma bastante moderada. A competitividade ela existe porque as empresas elas estão, apesar de reduzindo os seus custos, elas estão focando numa qualidade muito maior do seu quadro de profissionais. A gente percebe que ela tem até uma boa formação, mas é importante avaliar, dentro do contexto das vagas que ela se inscreveu, quais são as competências que são mais valorizadas dentro daquelas vagas e que de repente ela não tem ainda essas competências, tanto técnicas quanto comportamentais, no caso já de uma entrevista presencial. E pelas empresas estarem bastante seletivas em relação ao perfil até de um jovem estagiário, é importante que o jovem estagiário também ele faça, né, aquilo que eu comentei anteriormente. Está buscando estágio, faça o ranqueamento das empresas que você tem mais interesse em estagiar ou as áreas que você tem mais interesse em estagiar. Reavalie o seu currículo, porque o currículo normalmente é o primeiro contato que você vai ter também com o entrevistador. Às vezes o problema está no currículo, na estrutura do currículo, como o currículo está sendo apresentado para o RH. Ela tem uma excelente formação, mas como será que ela está passando essa informação para o RH? Um outro detalhe é quando vai na entrevista, de fato ir munido de informações sobre a empresa, acessar o site da empresa, pesquisar sobre o negócio da empresa, né? Se você se interessa por assuntos como ela, né? Ela pelo que eu entendi, ela tem a formação, aí está estudando rádio e TV, é comunicação, ela gosta muito de comunicação, então ela pegar informações do site da empresa de um assunto que ela domina, para que ela consiga na entrevista ter uma certa segurança para poder, além de falar que ela pesquisou sobre a empresa, ela também fazer aí paralelos. Não basta ter o curso, o conhecimento, tem que fazer sempre a mais do que alguém que também está fazendo aquilo, com certeza, né? Porque todo mundo está fazendo, está sempre buscando algo a mais. Não, tem o básico que está buscando algo a mais, né? É verdade. Só desculpa aqui, eu falei César é meu amigo que está desenhando aqui. Acho que eu tô com doido para ver aqui nosso amigo Rafael Pinheiro que está lá. É
você tem mais pergunta aí? Tem sim aqui na plateia. O interessante do caso que nós vemos nesse link, é do Caico que vai perguntar aqui também, é a questão do tempo, né? As pessoas que precisam de um estágio estudam para aquilo, querem aquilo, mas não dá para esperar muito por aquilo, porque senão não tem como viver, né? Como sobreviver. Que aí cai na pergunta do Caico. Por favor, Caico. Então, boa tarde. Eu estudo no curso que é para o ramo industrial e dentro do curso a gente vê que está tendo está tendo uma revolução industrial que se chama Indústria 4.0. E nós que estamos estudando para o ramo da indústria, para trabalhar dentro da indústria, está sendo muito difícil arranjar tanto estágio quanto emprego. Qual a solução que a gente pode procurar? Uma outra alternativa ou quando o mercado vai estar aberto para a indústria novamente? Perfeito, excelente pergunta. As universidades, elas têm preparado melhor os seus alunos, de fato, pensando aí no futuro empresarial. O que eu recomendo é que você também busque outras alternativas que sejam relacionadas também ao seu curso. É um curso bastante abrangente, então de fato você pode encontrar outras alternativas que tenham link com o teu curso para que você possa iniciar e entrar no mercado de trabalho, de repente por uma área mais operacional, e aí você vai migrando para áreas mais estratégicas, evoluindo aí no seu projeto de estágio e consequentemente chegando ao objetivo de efetivação. Muito bom. E, Rafael, agora pegando essa parte do estágio e do menor aprendiz, existem empresas que aceitam algumas até os 24, se eu estiver errado, por favor, me corrija, e algumas outras aceitam até os 21, 20, varia, algumas empresas que eu já dei uma olhadinha assim. Agora eu te pergunto, para uma pessoa que está cursando, está procurando estágio e não está conseguindo, poxa, mas tem vaga ali para menor aprendiz, vale a pena ele tentar se tornar um menor aprendiz na área dele, ou vale a pena ele dar uma esperadinha, mas tentar um pouquinho mais e procurar um estágio? Bom, o menor aprendiz ele tem uma caracterização bem diferente do estágio. O menor aprendiz ele atende aí a legislação, né, que é específica, uma obrigação da empresa em contratar de acordo com seu quadro de funcionários, e a formação do menor aprendiz também é um pouquinho diferente da formação para estagiário. Eu recomendo que ele faça a distinção desses dois, né? Se for realmente escolher estágio, que ele foque na busca de estágio, mas se for migrar para o aprendiz, que migre para o aprendiz. O aprendiz, ele determina que para participar de um programa de aprendizagem, ele não necessariamente precisa mais estar estudando, dependendo da faixa de idade, mas que ele tenha concluído aí o ensino médio em uma escola pública, dentro da faixa aí de idade que você comentou, né, dos 14 até os 24 anos. Já o estágio, ele precisa estar vinculado a uma instituição de ensino. Então você percebe que tem essa diferença, né? Isso já faria com que ele tomasse essa decisão. Se eu não estou estudando, mas estou na faixa de idade para poder concorrer a uma vaga de aprendiz, então eu vou concorrer a uma faixa de aprendiz. Se estou estudando, cursando uma graduação superior, eu vou concorrer a uma vaga de estágio. É mais adequado nesse sentido, né? Separar um pouquinho as definições de lei de cada uma das opções. Entendi. Tá certo. Muito bem. Olha, que todas essas informações aí a gente já vai indo mais para o caminho mais certo. A gente falou dos mais novinhos, né, sobre o jovem aprendiz, mais o jovem que está buscando estágio. E o jovem que saiu, fez os 2 estágios, como um amigo ali perguntou na plateia, passaram-se os 2 anos, ele não foi efetivado e agora tem que enfrentar, como por exemplo o caso da Beatriz ali do link, um mercado de trabalho. E agora tem aquele lance sempre da experiência, no mínimo dos mínimos, aí 6 meses de experiências para algumas áreas e tudo mais. Como é que esse jovem que está ali, saiu, teve uma bagagem legal no estágio, sabe trabalhar operacionalmente falando, só que o mercado ainda está fechado para ele? Dá uma dica para esses jovens que precisam realmente trabalhar, mas que não querem simplesmente pegar, entre aspas, né, a primeira coisa que vem, por conta da condição financeira. Eles ainda querem insistir na área deles, mas o estágio já foi feito, o curso já acabou. Para onde que esse jovem vai?
E eu acho que eles estão certíssimos em realmente buscar algo que evolua a carreira desse profissional. A dica é efetivamente você manter, né, como eu comentei, currículo atualizado, valorizando as competências que você adquiriu, tanto técnicas quanto comportamentais, durante o seu estágio, e quando você terminou o estágio, obviamente você saiu com uma bagagem muito interessante. Isso precisa ser valorizado e ele precisa colocar isso para os RHs que ele está buscando o estágio. Criar, de repente, você tem alternativas hoje, né? Montar uma rede de relacionamento em plataformas e redes sociais, buscar, de repente, profissionais que já estão na área e conversar com esses profissionais também, até para perceber se ele realmente tem as competências todas que estão sendo solicitadas, especialmente nesse momento de crise, ou se ele ainda precisa buscar alguma capacitação além do estágio. Então é importante que ele faça essa reflexão, né? Avalie bem, mas valorizar o que ele já tem realmente é muito importante. O tal do QI ainda ajuda hoje? O pessoal Ajuda falava bastante. antigamente o que indica, né? Ajuda bastante, ou seja, manter essa rede de networking é importante. E hoje você tem plataformas que possibilitam você fazer isso de uma forma bastante tranquila, né? Mesmo que você não conheça as pessoas, você pode montar as suas redes e se apresentar para essas pessoas como sendo um profissional altamente gabaritado. Muito bem. É isso aí, deu para sanar bastante dúvida, dar um norte para você aí que quer realmente entrar no mercado de trabalho e ser realmente uma pessoa, um bom profissional que vai agregar bastante para a empresa, mas que vai enriquecer também bastante o seu currículo aí. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. Como que a gente faz para te encontrar? Mais conselhos, telefone, contatos? Ok, bom, meu nome então Rafael Pinheiro, eu sou representante na companhia de estágios. Para quem tiver alguma dúvida, o meu e-mail é rafael@ciadestagios.com.br, telefone DDD 11 5906 9030 e o site da companhia de estágios, que é www.ciadestagios.com.br. Para quem está procurando estágio, trainee, programas de trainee, acesse a plataforma da companhia de estágios, faça o seu cadastro, lá a gente oferece também toda a assessoria para o jovem que está buscando estágio nesse momento. Muito bom, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E é isso aí, galera.